Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aí, vamos gravar mais uma aula, hein? Não perca que agora vamos iniciar a nossa matéria, 18ª matéria aí do nosso curso básico, e nós vamos falar sobre as epístolas paulinas. Nós vamos estar gravando neste momento a nossa aula de epístolas paulinas, que você possa acompanhar aí mais esta matéria. Hoje, aqui na primeira aula. Então nós estamos aqui ao vivo neste momento, esperando aí que alguns alunos se adentrem para que nós possamos dar início à nossa aula aqui de Epístolas Paulinas. Então você é muito bem-vindo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então venha fazer parte aí dessa Epístola Paulina. Deixa eu colocar aqui, ó, pronto. Estamos ao vivo aqui neste momento. Aí nosso recado aí do irmão que nós estamos ao vivo neste momento. Então, vamos lá, né, meus amados? Vamos nesta aula abençoada aí, aprender a palavra de Deus. Eu quero pedir para você que, ao estar aí assentado, ao participar das nossas aulas, que você possa, então, aí fazer uso do caderno de anotações. Olha, é muito bom você ter um caderno de anotações para que você possa, então, fazer as suas anotações. Você também pode imprimir o nosso material didático. Nós temos o nosso material didático, está disponível para você em PDF, tá ok? Em PDF, todo o nosso material está disponível em PDF na nossa plataforma. E também, se você pode entrar em contato aí com a nossa secretaria, tá aí o telefone da nossa secretaria. Você pode estar entrando em contato com a nossa secretaria e adquirir aí o curso, adquirir as apostilas em PDF, tá? O curso nós fornecemos gratuitamente o material didático em PDF, tá bom, meu querido? Agora, se você for querer um material físico, apostila assim, que nem eu tenho aqui, ó. Se você for querer o material físico, aí você entra em contato com a secretaria, você combina um envio. Cada matéria custa R$ 12,50. Nós aconselhamos você a adquirir o kit com as 24 matérias do material físico para ser enviado aí para sua residência, tá bom? Aí vai ser enviado para sua residência, vai ser feito um malote com todas as 24 matérias e você vai pagar R$ 300 por isso. São R$ 12,50 cada material impresso por nós e feito aqui bem confeccionado, tá bom? Agora, se você tiver aí maneira de imprimir, sai muito mais em conta. Você recebe o nosso material aí PDF gratuitamente e você imprime aí aonde você quiser. Tem alguns alunos que nos falaram que a impressão aonde eles estão saía muito caro, em torno de 30, R$ 35 cada matéria. Então, tendo em visto isso, nós estamos proporcionando aí a matéria. Da nossa irmã Sônia Fernandes, a paz do Senhor, saudades, pastor Gilmar. Deus abençoe, Sônia. Também estamos aí com saudades, né? Estamos aqui ao vivo neste momento e vamos agora começar a entrar ao vivo pelas manhãs, durante a tarde, durante a noite. Estamos voltando aí, já melhoramos aqui o nosso maquinário e um pouco que nós estamos em aulas digital. Essa é a primeira aula que nós estamos gravando da matéria Epístolas Paulinas. Então, Deus abençoe sua vida. Você é muito bem-vindo aí no nosso curso. Vamos lá, meus queridos, vamos então iniciar a nossa jornada das Epístolas Paulinas, né? Então vamos iniciar aí as nossas jornadas nas Epístolas Paulinas. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a tela do computador, do meu PowerPoint, né? E nós temos também o nosso grupo do Telegram, tá, irmãos? Entra no nosso grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram será compartilhado livros, apostilas, será compartilhado lá o material didático que nós usamos para a aula. Então, tudo será compartilhado no Telegram, tá? Nosso Telegram, se você não tem o link de acesso, entre em contato com a secretaria e adquira o seu link de acesso ao nosso Telegram. Por falar em Telegram, eu vou compartilhar agora ao vivo aos alunos do Telegram
para que eles possam acessar. Amados alunos do Telegram, nós estamos ao vivo, gravando a primeira aula das Epístolas Paulinas. Vem conosco. Vamos colocar aqui nosso link para que os alunos possam adentrar a nossa transmissão, para que possam aí adentrar a nossa transmissão. Nós estamos aqui, está aparecendo até uma foto de capa aqui diferente, né? Aparecendo uma foto de capa diferente, mas é porque estamos no início aqui e nós estamos ainda preparando tudo. Já avisamos os nossos irmãos do Telegram, né? Já avisamos eles que estamos ao vivo neste momento. Então, agora vamos iniciar a nossa aula. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Então, vamos compartilhar a tela, o nosso texto, para que você possa acompanhar. Tá aí? Vamos iniciar a nossa aula. Muito bem-vindo e continue conosco. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre Epístolas Paulinas. Então, vai ser agora uma série de videoaulas sobre as Epístolas Paulinas. Se você chegou nessa matéria de Epístolas Paulinas, você já realizou as demais aulas, as demais videoaulas. A nossa matéria do curso básico é composta de 24 matérias e nós já temos gravado as videoaulas de 17 matérias. Essa é a 18ª, que é Epístolas Paulinas. Nós já falamos sobre o Evangelho, falamos sobre Atos dos Apóstolos e agora vamos adentrar Epístolas Paulinas. Já gravamos também aí Introdução à Bíblia, Pentateuco, e vimos seguindo esta ordem até chegar aqui na Brit Hadashah, no Novo Testamento, onde vamos fazer uma análise não muito profunda, tá? Nós estamos sintetizando esse curso, que é o curso básico em teologia, para que você possa se aprofundar, mas nós temos outras videoaulas de outros cursos. Nós temos também aí o nosso curso de hebraico, que está muito bom, estamos aí no alfabeto. Depois vamos ter a formação das palavras e você vai entender melhor acerca da palavra de Deus. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, sem delongas? Então, vamos lá. Nós conhecemos como Antigo Testamento, tá? A Bíblia, ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, e está escrito lá no Antigo Testamento. E nós conhecemos por Antigo Testamento, tá? Porém, para os judeus, o que para nós, que fomos aí criados, né, que nós crescemos conhecendo como Antigo Testamento, para eles é a Tanar, tá? É a Tanar. O que é a Tanar? Eu estou fazendo alguma retrospectiva, tá bom? O que é a Tanar? Tá? Então tá aí Tanar. Tanar, ela é escrita com 3 letras hebraicas, a letra Tav, a letra Nun e a letra Kaf, tá? Só que aqui no final é Kaf Sufit. Aí você vai aprender sobre essas letras no nosso curso de hebraico. É muito bom você entender porque você tem a raiz. Então aí tem as acentuações massoréticos, né? Essas acentuações que vocês estão vendo aqui, ó, que agora entrou, aqui é sem acentuação. É como é escrito no hebraico, tá? O hebraico, irmãos, ele não possui vogais, tá? O hebraico é só consoante. Então nós temos aí a palavra tanar consoantal, sem vocalização para ser lida até mesmo como sílaba, porque não tem sílaba, tá? Então o que aconteceu? Os massoretas, uma classe judaica chamada massoretas, eles então colocaram acentuação nas palavras hebraicas para que nós possamos transliterar para o português e poder lermos. Então aí eles colocaram acentuações que vai dar tonalidade de A, de E, de I, e conseguimos então aí formar sílabas para a leitura. Então nós temos aqui, ó, Tanar, aqui está em hebraico, sem acentuação. Com acentuação, nós conseguimos então definir uma sílaba. Olha, aqui temos a letra Tav, que representa a letra T da nossa língua portuguesa. E essa acentuação, que nós chamamos de patar, essa acentuação ela conota a letra A. Então nós conseguimos ler tá. Então fica T mais A, tá. Nun, que é a letra N, mais A, fica na. E aqui nós temos
o RET, o CAF, desculpa, o CAF sulfite, que ele é um arrastado de R. Então você lê um arrastado de R, fica R no final. Então o certo aqui não é TANAC, é TANAR. Tá? Então o correto, a transliteração é TANAR. Aí conseguimos então transliterar. Olha, ó, TANAR. Aqui se escreve com CK, que é a representação da letra CAF. Faça o nosso curso de hebraico aí. Estamos aí conosco, presente aí o nosso João Filho, fez um comentário aí. Glória a Deus, Deus abençoe, João Filho, está conosco, participando aí da nossa live, né? E fez um comentário aí. Deus abençoe sua vida, continue conosco aí. Então nós temos aqui, meus queridos, a Tanar, tá bom? Tanar, se lê Tanar. Então vamos continuar aqui. Então conseguimos transliterar para Tanar por causa dessas acentuações massoréticas, porque o alfabeto hebraico não possui vogais. Volto a repetir. Ah, mas fala Iá, fala Iê, fala Tá, fala Té. Não existem vogais. Tá? A, E, I, O, U não existe no alfabeto hebraico, é só consoantal. Mas os massoretas, já logo no ano 300 aí, vieram e então vocalizaram o alfabeto hebraico para que nós pudéssemos ler, e aí por causa dessas acentuações nós conseguimos vocalizar, tá? Então temos aí Tanar. Tanar é a formação de 3 letras, como nós falamos aqui, ó, a Tav, Nun e Kaf. Ele é como se fosse um acróstico, tá? Não é uma palavra propriamente dita, mas é a união de 3 letras. Tá? Temos aqui ó, a união de 3 letras do alfabeto hebraico. Tanar é a união da letra Tav, da letra Nun e da letra Kaf, que é a letra Kaf. Aqui ela está diferente porque é Kaf sulfite. Nós ensinamos isso aí na nossa aula de hebraico. Então vamos lá, meus queridos. Então aqui nós temos o que nós conhecemos por Antigo Testamento, porém, para o judeu não é Antigo Testamento, é a Tanar. Eles não falam Antigo Testamento porque para eles o Testamento não é antigo. Né? Se for analisarmos etimologicamente a palavra, realmente tem razão. Então nós temos aqui a Tanar, que é formada pelo Tav, pelo Nun e pelo Kaf. O que significa o Tav? O Tav é da palavra Torá. Então temos aí a Torá na Tanar. Tá aqui, ó. Torá, a primeira repartição da Tanar. Então, a letra Tav é de Torá. Perceba que Torá, aqui está escrito no hebraico, e não possui vocalização, não tem aqui vogais. Então, fica difícil uma pessoa que não entenda ler Torá aqui. Ele não vai conseguir ler. Então aí entram os massoretas e colocaram os nekudotes. Nekudotes é a pontuação. Agora com a pontuação, olha aí. Aqui é o Vav, e o Vav com a pontuação em cima se lê O. Então nós temos aqui a letra O, né, como uma vogal para que nós pudéssemos ler. Então temos aqui T com O, To. Aqui temos a letra Resh, que representa a letra R da nossa língua portuguesa. Mas o R como em tora, em pera, só uma letra R, não arrastado. Então nós temos aqui a letra Resh, que representa a letra R, com um patar, com acentuação, um nekudote para A. Então você lê Torá. E aí termina com a letra Re, que é um sopro, Re, que é como se fosse um H. Então você lê como Torá, com H no final. Então, se nós formos aqui transliterar, como que ficaria? Olha aí, Torá. Então, temos aqui o T de Torá. Deu para pegar? Deu para entender? Já conseguiu assimilar um pouquinho? Tá? Então, primeiro, olha, agora você começa a entender melhor. No hebraico, se tem, primeiro, a escrita, que é como ela é escrita. Paramos da letra Tav, que é a primeira repartição da Torá, que é a palavra Tanak é um acróstico. Então, Torá é a primeira repartição da Tanak, tá? Então, Tanak é um acróstico. Temos aqui a letra T de Torá e temos a letra Nun. Do que é a letra Nun? A letra Nun é de
Torá, que significa lei, né? Esquecemos de falar. Torá significa lei. Então temos a letra Nun de Nevi'im. Nevi'im, tá bom? Temos a letra Nun de Nevi'im. Opa, Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor. Osmar Ângelo está conosco aí. Paz do Senhor, pastor Osmar. Seja bem-vindo. Estamos continuando aqui. Nós estamos gravando nossa primeira aula de Epístolas Paulinas. Estamos aqui na introdução das Epístolas Paulinas, tá bom? Deus abençoe. Então nós temos aqui, meus queridos e amados irmãos, Bárbara, opa, a nossa irmã Bárbara, Deus abençoe, saudades, olha aí, Deus abençoe, Bárbara, seja bem-vinda aí à nossa aula. Nós demos uma melhorada, estamos mais digitais, né? Agora estamos melhorando um pouco mais, tá? Deus abençoe, seja bem-vinda. Nossa aula aqui que estamos fazendo esta gravação. Então, nós estamos aqui ao vivo, neste momento, falando sobre a introdução das Epístolas Paulinas, né? Então, nós estamos falando aqui sobre Tanar, que é o Antigo Testamento. Nós estamos dando uma introdutória. Só relembrando algumas coisas que nós já falamos. Então, a letra Nun, irmãos, continuando aqui, letra Nun é de Nevi'im. Então, aqui nós temos a escrita, tá? Então, o primeiro passo do hebraico é a escrita. Você tem a escrita, conhece as letras, faça o nosso curso de hebraico, você vai conhecer as letras. Então, tendo aqui o conhecimento das letras, nós sabemos que é Nevi'im. Agora, os massoretas colocaram acentuação. Então, vamos lá para... Então, temos a escrita primeiro. A escrita. Agora, vamos para os sinais massoréticos. Temos aqui 2 tesserê. Esse tesserê, ele debaixo da letra dá conotação de E. Então, nós temos aqui Nun, com E fica Ne. O Vav, que aqui seria o Beit, mas o Beit sem o Dagesh aqui no meio, ele fica Veit. Então nós temos aqui a letra V do alfabeto português. Então fica V com E, fica V. Então Neve. Aqui é um H, aqui é o Yud, que é o I, né, que é representado pela letra Y. E aqui é o Mensufit, que é o M. Então nós temos Neveim, que significa transliterado Neveim. O que significa Neveim? Então nós temos a escrita, transliteramos, agora a tradução. Neveim significa profetas. Entendendo? Então olha só, escrita, transliteração e a tradução, tá? Então Tanar, Tanar, que são as 3 letras do alfabeto hebraico. Tav, Nun e Kaf. E para finalizar, temos então o Tav, que é a primeira repartição da Tanar, que significa Torá, Tav de Torá. Segunda repartição, letra Nun, que significa Nevi'im, que é os livros dos profetas, que é a segunda repartição. E para finalizar aqui o Kaf, tá? O Kaf, que é de Ketuvim. Então temos aqui a escrita. Temos agora aqui os sinais massoréticos para fazermos a leitura com as vogais, porque hebraico não existe vogal, é só consoante. Então nós temos aqui Ketuvim, o tesserê para E. Nós temos aqui o Kubutz para U. Então Ketuim. O que significa? Transliterado, Ketuvim. O que significa Ketuvim? Escritos. Então, meu querido, perceba que a Tanar ela é formada pela Torá, pela lei, pelos Nevi'im, pelos profetas, e pelos Ketuvins, os escritos. Isso é Tanar. Tanar. E para nós é Antigo Testamento, mas para eles é Tanar, que eles chamam o Primeiro Testamento, tá? Ou a Torá. Também eles chamam de Torá, a Tanar. Então temos aí o que para nós é Antigo Testamento e para os judeus o que é, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar do Novo Testamento. Para nós agora é o Novo Testamento, é a repartição da Bíblia, a Tanar e o Novo Testamento. O Novo Testamento no hebraico, ele é chamado de Brit Hadashah. Está aqui escrito aqui em hebraico. Vamos analisar? Ó, Brit Hadashah é escrito assim, ó, Brit Hadashah. Aqui nós temos já a vocalização massorética, tá? Temos aqui o Beit, o Resh, o Yud e o Tav, que se lê Brit. E
Radachá. O Het, o Dalet, o Shin e o Re. Tá? Então, vocalizado, Brit Radachá. O que significa Brit? Ó, Brit, aliança. Aliança, pacto, é Brit. Né? E Radachá, nova. Então, quando falamos Brit Radachá, estamos falando da nova aliança, que é o Novo Testamento. Tá bom? Então, temos aí. Como que é dividido a Bíblia? A Bíblia, ela contém aí 66 livros. Estou fazendo hoje um resumo, porque faz muito tempo que você já fez introdução à Bíblia, que nós falamos sobre isso, e nós vamos entrar nas epístolas paulinas. Eu quero pegar o foco com você, porque essa é a primeira aula introdutória da matéria Epístolas Paulinas. Então eu tenho que dar uma introdução para você seguir a continuação, tá bom? Os irmãos aí que estão conosco, Deus abençoe suas vidas. Olha aí. A Bíblia contém 66 livros, você já conhece, estamos relembrando. 39 livros na primeira parte, na Tanar, e 27 livros na segunda parte, que é a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então, na segunda parte, que é onde nós vamos iniciar o nosso curso das Epístolas Paulinas, tendo em vista que nós já gravamos as aulas do Evangelho e de Atos dos Apóstolos. Agora você está nas Epístolas Paulinas. Então aqui, meu querido, nessa parte aqui, nós temos 4 evangelhos que não são 4 evangelhos. Eu escrevi assim porque isso aqui é um costume que nós temos de falar os 4 evangelhos. Porém, o evangelho ele é um só, tá bom? É só um evangelho. Porque os 4 falam da biografia, da história de Jesus Cristo, do seu ensino, da sua instrução. Então, os 4 falam da mesma pessoa. Então, não são 4 evangelhos diferentes. São 4 autores do mesmo evangelho. Então, temos aqui 4 livros dos evangelhos, né, do evangelho. Ok? Temos um livro histórico, que é o livro de Atos, que nós já estudamos. Então, já temos aí, se eu não me engano, é a 16ª matéria o Evangelho, a 17ª matéria é o livro Atos dos Apóstolos, e agora essa é a 18ª matéria, que são as Epístolas Paulinas. Tá? Então é isso que nós vamos falar nessas videoaulas, das 13 Epístolas Paulinas. Então temos aí 4 autores do Evangelho, um livro histórico, 13 Epístolas Paulinas. Também temos 8 epístolas gerais, que está aqui na Brit Hadashah, e temos um livro escatológico escrito por João, que é o livro de Apocalipse. Então, essa é a formação. Tá? Então, você está vendo aqui a configuração da Brit Hadashah, do Novo Testamento, e nós vamos estar gravando agora essas videoaulas para você. Tá? Então, fique conosco, não perca as matérias, acompanhe as nossas aulas que você vai gostar muito das aulas. Então são 27 livros no Novo Testamento, formando então aí Brit Hadashah, tá ok? Então nós temos aí esses livros que estão formando. Então temos as Epístolas Paulinas, vamos falar sobre elas. São 21 epístolas, então são 13 paulinas e 8 gerais, totalizando 21 epístolas. Dessas 21, 13 epístolas são chamadas de paulinas porque foram escritas por Paulo, tá? Por isso são chamadas de epístolas paulinas. Então temos aí a primeira aos Romanos, tá? Aos Romanos, depois a segunda epístola que está, nós estamos colocando na cronologia que está na Bíblia, não na cronologia que elas foram escritas. Então aqui que você está vendo aqui, ó, não é a ordem da que foi escrita. O que você está vendo aí é a ordem cronológica que está na Bíblia, a sua posição na Bíblia. Então, das epístolas, primeiro vem aos Romanos, aos Coríntios. Aí, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve 2 epístolas. Primeiro aos Coríntios e segunda carta aos Coríntios. Segunda, né? Primeira, não é primeiro, é primeira aos Coríntios
segunda aos Coríntios, porque se trata de epístola, de carta. Tá? Então, primeira carta, segunda carta. É dito que aos Coríntios foram escritas 4 cartas, 4 epístolas, uma se perdeu, a outra, mas nós vamos falar disso quando estivermos falando desses livros. Agora é só uma introdução. Então, esta é uma aula introdutória, é a primeira aula sobre epístolas paulinas, tá? Então, continue conosco aí, os irmãos que estão conosco, continue aí para estarem fazendo estas aulas. Se você não tem aí o material didático de epístolas paulinas, solicite para a nossa secretaria que você vai ter. Tá bom? Então, temos aí, continuando aqui, epístolas paulinas, temos aí a carta, que é a quarta epístola, né, que é aos Gálatas. Depois temos 5 aos Efésios, 6 aos Filipenses, 7 a carta aos Colossenses, 8 a primeira epístola aos Tessalonicenses e, consequentemente, a segunda epístola aos Tessalonicenses. 10, 1 Timóteo, 11, 2 Timóteo, 12, a carta, a epístola a Tito, aí temos aqui 13, a carta a Filemão. Então temos aí as 13 epístolas paulinas e nós vamos tratar disso nesta matéria de epístolas paulinas, tá bom? Mas não podemos deixar de falar também das epístolas gerais. São 8 epístolas gerais, 8. Dessas 8, nós colocamos aqui a epístola aos Hebreus. Então nós temos aí 7 gerais e uma geral aos Hebreus. Por que nós colocamos assim, epístola aos Hebreus e gerais? Porque a carta aos Hebreus, essa epístola que foi escrita, não se sabe com certeza, não se pode dizer quem foi o autor. Alguns teólogos atribuem essa carta aos Hebreus a Paulo, porém, não tem confirmações, registros de que realmente foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Então, por isso, nós colocamos só a epístolas gerais e a epístola aos Hebreus, tá? Mas é 8, 7, que tem o nome dos autores, e a 8ª, que é aos Hebreus, que não tem o nome. Então, nós começamos aqui sobre essas 8 epístolas gerais, que nós vamos falar em próximas aulas. Então, já começamos pela primeira, que é Hebreus, tá? Então, temos aí Hebreus, que nós não podemos dizer que foi Paulo, alguns atribuem a Paulo, mas infelizmente não existe comprovações. Aí temos a epístola de Tiago, a epístola 1 Pedro, temos aí a 2 Pedro, aí vem 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que é as 8 epístolas. Então totalizamos aí 8 epístolas. E aí temos essas 8 epístolas gerais, que vai ser a nossa 19ª matéria. Então, nessa matéria, vamos tratar das epístolas paulinas, mas depois vamos entrar nas epístolas gerais. E, posteriormente, vamos falar sobre Apocalipse, tá? Que é considerado aí um livro escatológico. Então, nós vamos falar sobre isso também aí nas nossas matérias. Então, hoje nós vamos iniciar as epístolas paulinas, tá bom? Então, eu vou parar agora essa transmissão para deixar a introdução das epístolas paulinas. E não perca aí, meu querido, a próxima transmissão, ainda hoje, a próxima transmissão das epístolas paulinas. Então, nós vamos começar falando das epístolas paulinas. Então, não perca aí a nossa próxima aula, que será sobre epístolas paulinas, e nós vamos falar das 13 epístolas. Deus abençoe sua vida. Continue conosco, tá bom? Então vamos encerrar aqui esta videoaula, mas não perca aí a nossa próxima videoaula, onde você estará aprendendo mais sobre epístolas.